Duas perguntas ainda sobre essa temática. As manifestações, sendo bem direto, essas manifestações podem ajudar a colocar a extrema-direita de novo dentro da caixinha? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa possível aproximação do Trump com o Lula, após essa possível aproximação, como fica a situação do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, neto do ditador? E se você acha que o Eduardo Bolsonaro vai ser cassado, uma vez que agora ele já foi direcionado ao Conselho de Ética, mas boa parte dos integrantes do Conselho de Ética são de direita ou extrema-direita, e para ser cassado ele ainda tem que ser aprovado no plenário, ali com uma maioria de 257 parlamentares. Bem, o Eduardo Bolsonaro tem que ir no Brasil. Qualquer país do mundo, ele estaria sendo processado para ser preso e condenado com a pena máxima. E nos Estados Unidos, a pena máxima é pena de morte, porque ele está praticando atos de traição nacional. Ele está servindo um governo estrangeiro. Fica bem claro isso. Mas não vamos perder tempo com o Eduardo Bolsonaro. A tua pergunta era mesmo com relação... A primeira da manifestação... O que pode mudar com as manifestações? Exato, se a gente consegue colocar o bolsonarismo de volta no bueiro. Primeiro, o bolsonarismo tem sua expressão democrática, o direito de existir, pregar suas ideias, desde que não seja contra o Estado Democrático de Direito, seja para dar golpe de Estado, para implantar a ditadura no Brasil. Eles têm todo o direito de eleger seus deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, até o presidente da República. O eleitorado brasileiro não é de extrema-direita. A maioria do eleitorado é de direita, só somar os deputados, né, do MDB, que é mais de centro-direita, do partido... O Podemos. O Podemos. Da União União. Brasil, os republicanos. Você vai ver que eles têm maioria na Câmara e no Senado sem os votos do Bolsonaro. Que, aliás, dentro do PL, tem 20 deputados que não são bolsonaristas. Eles votam para o governo. E nós que temos 130, 18, 22 senadores, então, eles têm todo o direito de se expressar. O que o eleitorado vai decidir, tudo indica, não há uma maioria de 2/3 no Brasil, 60%. O Brasil, em vários países do mundo, está muito equilibrado entre a centro-direita e a centro-esquerda. Né? A tendência, a vitória de 22 e as mudanças que têm acontecido, a tendência é o Lula ser reeleito. O Lula é candidato, nós vamos trabalhar para isso. Nós temos uma aliança bem consolidada com o PDT, com o PSD Cidadania, com o PV, PCdoB, PT, Rede PSOL, uma parte importante do MDB, uma parte importante do próprio PDS. Então, nós não estamos no PSD, nós não estamos numa situação... Eles é que não têm candidato, né? Tem que ter 4 candidatos. Né? Provavelmente será o Tarcísio o candidato dele. O candidato que as forças empresariais da agricultura, das finanças, dos bancos, inclusive que a mídia pede para o Tarcísio se comportar, deixar de ser bolsonarista para ser candidato. É o Tarcísio, que está governando São Paulo, que tem um grande eleitorado. Mas o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos em São Paulo. E o Haddad foi para o segundo turno. E as pesquisas hoje mostram que o segundo turno em São Paulo, uma chapa Haddad e Alckmin pode vencer. Então também não é assim. Porque começou a passar uma ideia que o Tarcísio era invencível, bastava ele ser candidato, o Lula estava derrotado. Isso é muito bom dentro de gabinete, mas na vida real precisa ganhar a eleição. Isso não está ganhando nenhuma eleição, nem para nós, nem para eles. Agora, o que a direita vai ser forte no Brasil, o conservadorismo, o tradicionalismo, mesmo o fundamentalismo religioso, isso é forte. Porque há um sentimento anti-Estado, há um sentimento liberal na economia. E nós também somos fortes, porque nós ganhamos 5 eleições de 6 e perdemos uma porque o Lula estava injustamente, depois de um processo sumário político de exceção, preso. Mesmo assim, se ele pudesse ter feito campanha na prisão com o Haddad, talvez o Haddad tivesse ganho. Então, quando o Haddad teve 32 milhões de votos em 18, isso mostrou que havia uma base social eleitoral no país que não estava satisfeita. Nem com o golpe, nem com a saída da Dilma, nem com o governo Temer. Quase que elegeu o Haddad. E nós somos, portanto, alternativa de governo, de continuar a governar o Brasil. Evidentemente que serão novas tarefas, novos problemas que já estão aí no mundo já, né? Que é preciso pensar um projeto para o Brasil. Um
projeto de poder para o Brasil. Mas aí precisa saber o seguinte, setores do empresariado estão dispostos a assumir um projeto para o país, para uma mudança do país, porque se você vai à Itália, se você vai à Turquia, vai à Índia, vários países, você vê que o interesse nacional é o que está em primeiro lugar. Em tudo. Você vai conversar com o empresário, ele pensa que quero transferir tecnologia, eu só quero comprar a tua tecnologia, você não vai vir para o meu país, você vai vir para o país nessas condições. Então o Brasil precisa mudar também. E o presidente Lula, de certa forma, com o governo dele, foi organizando as melancias na carruagem, e ficou claro que existe uma política de reindustrialização, ou seja, de inovação, da economia mecânica para digital, de ampliar certos setores, como agregar valor a todos os produtos minerais de alimento, ou mesmo a energia, que nós somos fortes em alimentos, energia e minerais. Segundo, expandir a indústria química, que nós importamos 50 bilhões a mais de dólar que exportamos, a indústria de fármacos, ver as novas indústrias, as novas tecnologias, reformar amplamente a infraestrutura brasileira, por isso está aí o saneamento sendo investido, financiado pelo BNDES, a habitação pela Caixa Econômica, a Petrobras investindo 100 bilhões de dólares, muitos investimentos em energia, principalmente solar e eólica. Então o país vai andando, e tem a COP, tem os compromissos que o Brasil precisa. Então nós precisamos ir fazendo as reformas que o Brasil precisa, porque o Brasil tem tudo para dar certo em 10 anos. Né? É um país que pode e deve dobrar o seu PIB e melhorar muito, porque todo objetivo da economia tem que ser melhorar o padrão de vida das famílias brasileiras, né? Melhorar o bem-estar, trazer mais paz para as famílias, para as cidades, então, melhorar a mobilidade urbana nas cidades, despoluir as cidades, fazer o ensino integral para as crianças, fazer o ensino técnico profissional humanista para a juventude já começar a trabalhar aos 18 anos. Nós temos que cuidar. Fortalecer a agricultura familiar, porque ela alimenta o país, e são 4 milhões de propriedades, que todas elas tiverem pacote tecnológico, crédito, o Brasil supera essa questão de ficar essa oscilação de preços de alimentos, que afeta muito a maioria da população, diminuir o preço da energia elétrica. Então tem muitas tarefas para fazer no Brasil, principalmente aquelas que beneficiam a população. Fortalecer os espaços públicos, a cultura pública, do esporte, da população, da juventude, porque hoje a juventude, se você andar em qualquer bairro brasileiro, está produzindo cultura. Então, nós precisamos apoiar isso e desenvolver. Porque se o objetivo da economia não for servir ao bem-estar das famílias, serve para quê? Serve para os capitalistas, para os proprietários de bens de produção, como se fala, para aqueles que têm capital e investem, e acabar com esse rentismo que está dominando a economia brasileira, que é o pior elemento nesse momento de atravancar o crescimento. Não é o mercado financeiro, não são os bancos, é o rentismo. É viciar receber 10% de juros quando o mundo pouco paga 2%. Quer dizer, você gastar um trilhão de juros da dívida pública, o que beneficia 2 milhões de pessoas, quase 80% disso, porque 20 vai para 15 milhões de pessoas que tem aposentadoria, que tem fundos, que tem investimento. Não pode. O país, com esse juro, o país não vai avançar. Tem que resolver esse problema. Fazendo a reforma tributária, acabando com a renúncia fiscal, nós temos uma renúncia fiscal de... Eu estava conversando com ministros do TCU essa semana, são quase 800 bilhões, tem que reduzir isso violentamente e fazer a reforma tributária. No Brasil não se paga lucro de dividendo, no Brasil não se paga imposto de renda de verdade. Né? Então é preciso, se o país quer crescer, tem que resolver esses problemas. Eles acham que o país crescer tem que diminuir o Estado. Você quer mais escola ou menos escola? Você quer mais hospital, mais unidades de saúde ou menos? Você quer mais polícia que te proteja ou menos? Você quer mais infraestrutura no país moderna, como os trens de alta velocidade, como ônibus elétricos com ar-condicionado na cidade, metrôs ou não? Tudo isso, porque quando eles falam que não precisa do Estado, é não lembrar que o próprio sistema financeiro só existe porque o Estado brasileiro criou o PROER e salvou o sistema financeiro. Vamos lembrar que, poucos anos atrás, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica salvaram o Grupo Volantim e resolveram o problema do Grupo Pan-Americano. Né? Porque fica parecendo que... E vai criando uma ideologia, uma consciência em amplo setor da sociedade contra imposto, contra o Estado. Isso é muito ruim, porque a Europa e os Estados Unidos só está cuidando, é o Estado que está cuidando da Europa. Ó, o Trump deu 4 trilhões de isenção de impostos. E
está fazendo, está protegendo as empresas americanas, dando subsídios enormes. Na meca do capitalismo, né? Investindo em inovação, o Estado faz tudo para inovar. E a Europa é a mesma coisa. A Europa está fazendo um plano europeu de industrialização com 800 bilhões de euros, que é do ex-primeiro-ministro da Itália, ex-presidente do Banco Central Europeu, Draghi. E outro plano de subsídio habitacional. A Europa está subsidiando a energia, o gás e alimentos, porque está em guerra, está com conflito, está com problema sério. Então, nós temos que decidir o que nós queremos, isso democraticamente nas urnas, sem interferência externa e sem abuso do poder econômico, como a lei manda, porque os Estados Unidos têm intervido em muitas eleições pelo mundo. Nós temos que nos preparar para evitar isso aqui no Brasil.